Viva! Gostaria de dar as boas-vindas a todos, quando nos cheguem, agradecer ao EDC o convite para estar presente nesta sessão e cumprimentar os restantes membros do painel. O meu nome é Jorge Xavier, sou responsável pela área de Customer Experience da Oracle e gostava de endereçar esta sessão sobre Citizen Relationship Management. A primeira mensagem que gostaria de partilhar com todos tem a ver com as tendências que a este nível já se vinham a sentir pré-pandemia e que deram origem a um grupo de trabalho que a Comissão Europeia desenvolveu, chamado justamente Future of Government 2030, e que nos alertavam para um conjunto de alterações nas expectativas das pessoas, na sustentabilidade nas diversas esferas da sociedade, nos aspectos que têm a ver com a concentração em megacidades e também com as alterações demográficas que tornam extraordinariamente heterogénea a expectativa do cidadão de acordo, por exemplo, com a sua faixa etária. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvir o meu colega João Mota Lopes falar sobre o impacto que o Covid teve do ponto de vista do serviço público e dos serviços que a administração pública presta aos cidadãos. Eu gostaria de apresentar-vos alguns números de um relatório da Ernst Young, que é extraordinariamente interessante também pela sua atualidade e que nos diz que, apesar de os cidadãos reconhecerem que o Covid teve um impacto extraordinário, um acelerador extraordinário na adesão das tecnologias de informação, quando olhamos entre setores, é verdade que os cidadãos ainda usam relativamente pouco os serviços públicos com base digital, quando comparamos com o uso que os mesmos cidadãos fazem de serviços de base digital para outros setores de atividade. E, por conseguinte, tivemos recentemente, no passado mês de outubro, uma apresentação do Observatório da OCDE que endereçava estes temas de serviços digital by design, portanto, digital first, e que se apontava algum receio por questões de falta de preparação e de skills das populações e, eventualmente, estes números levam-nos a refletir que essa não é uma desculpa para que se acelere esta transformação, tenha que haver, de facto, inclusão e garantir que ninguém fica para trás. Outros indicadores interessantes são os canais que são apontados pelos cidadãos como preferenciais na relação com a administração pública e, por conseguinte, vemos que o canal presencial já não está nos 3 primeiros. É evidente que estamos a falar de resultados homogeneizados, não o intergrupo dos inquiridos, portanto este é um estudo feito em 12 países, com 12 mil pessoas, e é natural que entre gerações os resultados possam ser distintos, mas temos aqui um desafio de omnicanalidade que é sempre exigente para qualquer organização e naturalmente para as organizações do Estado também, porque nos obriga a um nível de serviço que tem que ser homogéneo nos diferentes canais. E, portanto, da forma como a Oracle vê a forma da relação com o cidadão, nós podemos pensar em 3 layers. O primeiro layer de ligar os cidadãos, o segundo layer de servir os cidadãos com os serviços e depois um terceiro nível de dar empowerment aos cidadãos. E de forma muito sucinta, vendo cada um deles, portanto, este primeiro layer é aquele que permite fazer esta ligação, que é cada vez mais proativa, cada vez mais a endereçar este contexto do phygital, como nós chamamos hoje, que combina a realidade do mundo físico com o mundo digital. E aqui temos claramente toda a componente de IoT, por exemplo, que vai ser altamente alavancada no 5G e que nos permite fazer esta gestão proativa de ativos, de frotas, dos equipamentos, dos serviços, onde quer que eles se encontram, para que o cidadão possa ser servido antes mesmo que sente uma falha. O segundo layer tem a ver com este serviço ao cidadão e que deve ser um serviço nos termos de cada cidadão, ou seja, deve ser naquela perspectiva omnicanal de que falamos, um serviço que esteja disponível para o cidadão no momento e através do meio que o cidadão escolher. E, finalmente, aquele terceiro layer de Empower the Citizens é ser capaz de facultar a informação, o conteúdo, através de qualquer canal de distribuição e, portanto, ter aqui uma forma de não limitar pelo acesso ao site, ao app ou ao quiosque, uma informação que deve ser centralizada, deve ser comum
ao organismo da administração pública e que depois, independentemente da tecnologia que serve de interface, o mesmo conteúdo deve estar disponível, se quisermos, um conceito mais headless. Eu, de seguida, gostaria de apresentar alguns use cases que me parecem interessantes do ponto de vista do relacionamento com o cidadão. O primeiro use case tem a ver com a verificação e validação da identidade com o cartão do cidadão nacional. Portanto, eu penso que seja do conhecimento de todos que um decreto de lei recente, de setembro, legitimou a utilização da biometria em Portugal e, portanto, para efeitos da adesão à chave móvel digital, a AMA está já a utilizar uma tecnologia muito semelhante àquela que eu vou passar neste use case e que, portanto, dispensa a utilização de leitores de cartões e, portanto, toda aquela dificuldade que antes nos era colocada. Vamos ver então o vídeo. Aqui estou eu com o meu cartão do cidadão português. Podia ser carta de condução, podia ser outro cartão, mas neste caso cartão de cidadão nacional português. E, portanto, vou fazer a leitura do rosto do cartão. A mesma coisa relativamente ao verso, o que vai dar a possibilidade de atestar que o cartão é um cartão verdadeiro, portanto válido. E depois vou tirar uma selfie para que se possa fazer, através de recurso à tecnologia biométrica, a confrontação da fotografia que está a ser recolhida com aquela que está no cartão do cidadão, podendo desta forma validar a identidade, validar o conceito de liveness do cidadão e apresentá-lo a qualquer agente, em qualquer contexto e em qualquer serviço público onde se encontre. Portanto, seja para efeitos da adesão à chave móvel digital, mas há amplo potencial para que este tipo de recursos e de tecnologia biométrica possa ser utilizada na administração pública. Aliás, a administração pública portuguesa, se a área em que tem sido pioneira, é nesta da identidade digital e, portanto, estamos todos compenetrados em ajudar as nossas organizações a avançar. O segundo use case tem a ver com triagem e encaminhamento por teleconsulta e, portanto, aqui o interesse tem a ver precisamente em começar a interação nos termos em que o cidadão deseja. E, neste caso, os termos é o WhatsApp e, portanto, os cidadãos hoje utilizam cada vez mais ferramentas das grandes plataformas, como seja o Facebook Messenger ou o WhatsApp, e, por que não, permitir que esta interação seja iniciada através destes meios que os cidadãos já utilizem, em vez de obrigar o cidadão a ir ao site de cada um dos organismos. E, portanto, neste caso, estamos a ver um diálogo que está a ser alimentado por regras. Este é outro aspecto que eu gostaria de sublinhar. Não estamos aqui a pensar em cenários em que tivemos a treinar chatbots para que tenham inteligência artificial suficiente para fazer um contexto de uma triagem. Estamos a utilizar regras que podem seguir exatamente os mesmos protocolos que qualquer profissional de saúde seguiria se estivesse a seguir o mesmo protocolo em termos de triagem. Não havendo um resultado conclusivo, nem sei se seria desejável que existisse este resultado conclusivo, pois aquilo que vamos fazer é, a partir do WhatsApp do cidadão e depois de ter esta conversação assistida por regras, vamos também, uma vez mais, estabelecer uma videochamada e, neste caso, ligar o cidadão com um profissional de saúde, onde, neste caso, temos uma ferramenta de helpdesk que vai ter todo o contexto, toda a conversação que existiu entre o chatbot e o cidadão, para que nada se perca, para que o cidadão não tenha que repetir tudo aquilo que já disse e, portanto, possibilitar um serviço mais expedito e mais de acordo com as expectativas do cidadão. Avançando um bocadinho, eu gostaria agora de partilhar alguns casos de sucesso com ferramentas que a Oracle tem vindo a implementar um pouco por todo o mundo, em diferentes organismos
das diferentes administrações públicas. Já aqui tivemos a oportunidade, tanto eu como o João Mota Lopes, de sublinhar que em muitíssimos aspectos Portugal está bem à frente e com casos de estudo interessantíssimos nas instâncias internacionais da forma como prestamos hoje serviço aos cidadãos. Eu vou partilhar mais alguns e, portanto, o primeiro tem a ver com a declaração, as declarações e os assistentes às declarações na segurança social francesa, em que todo este atendimento digital está suportado em soluções de Oracle. Outro exemplo que vem de França também e que está organizado por eventos da vida, muito semelhante, por exemplo, à arquitetura de informação que encontramos no e-Portugal. Portanto, toda esta organização de informação, todos os guias para que o cidadão rapidamente encontre a assistência que necessita, estão desenvolvidas também em cima de ferramentas de Customer Experience da Oracle. O serviço do NHS, e portanto temos diferentes exemplos dentro do NHS em diferentes regiões e diferentes entidades em que utilizamos a nossa área de serviço, a nossa knowledge base, os nossos canais automáticos para servir o cidadão. E o último exemplo, o IRS americano, onde nós podemos socorrer-nos da inteligência de assistentes interativos que vão validar elegibilidades, vão qualificar-nos ou não para determinado apoio, vão fazer cálculos sobre abonos, sobre impostos que sejam atribuídos a cada cidadão e, portanto, tudo isto é feito de forma interativa e com grande facilidade para qualquer cidadão. Portanto, estes exemplos em nada fazem sombra àquilo que temos vindo a fazer em Portugal. Temos a honra de ser parceiros de diferentes entidades da administração pública portuguesa e ajudar nesta transformação. E termino contando uma história que se passou comigo recentemente e que tem a ver com um auxílio que eu prestei, neste caso, à minha mãe, a fazer a adesão ao cartão do cidadão nacional. A minha mãe, que tinha, como muitos cidadãos portugueses, tinha o cartão, o bilhete de identidade vitalício. E por ter o bilhete de identidade vitalício, está impedida de utilizar um conjunto de facilidades associados ao cartão do cidadão ou à chave única que utilizamos para aceder, neste caso, tinha a ver com registros perdiais, o serviço que queríamos utilizar, e eu tive o prazer de assistir a minha mãe neste processo e, portanto, ela já, com alguma idade, deixou o seu cartão, o seu bilhete de identidade vitalício e passou a ter o seu cartão de cidadão, e o que foi mais gratificante neste processo foi ela sentir-se parte do sistema e, portanto, sentir-se que não estava condenada a ter um bilhete de identidade vitalício que já não lhe dava acesso a um conjunto de facilidade e de serviços na administração pública e passou a sentir-se integrada, passou a sentir-se parte deste sistema e vai, evidentemente, beneficiar bastante doravante por ter o cartão do cidadão. E, portanto, mesmo para terminar, eu queria partilhar esta história, primeiro porque aconteceu há pouco tempo, é verídica e acho que é um estímulo que todos nós temos de incentivar a que realmente ninguém fique para trás e não esquecer franjas da população, nomeadamente por serem mais idosas e terem um cartão, um bilhete de identidade vitalício, está bem? E assim termino. Em nome do Oracle, uma vez mais agradecer o convite à IDC, espero que tenham gostado. E até breve. Continuação de um bom evento. Obrigado.